Olá, boa noite. Bem-vinda, bem-vindo você que está nos assistindo no YouTube. Bem-vindos a todos que estão aqui nesta noite tão especial. E mais uma atividade da Programação Cultural da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles, a nossa BDB Cultural. Dentro dessa programação tão rica que vem sendo desenvolvida pela Voar, Arte para a Infância e Juventude, desde o ano passado, por meio de um termo de colaboração com a Secretaria Especial de Turismo do Ministério, a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, nós temos esse quadro importantíssimo chamado Encontro de Mulheres. Sempre trazemos mulheres que têm trajetórias, histórias, inspiram tantas pessoas, e hoje recebemos mais uma craque, que é a professora Lúcia Helena, que vai estar aqui conosco, com a mediação da nossa querida Bruna Presmic, que, inclusive, cá para nós, é fã de carteirinha. Não é? Então, está assim, até emocionada de poder fazer a mediação. Desejamos a todos e a todas uma noite inesquecível. E o final, acho que pode, como temos uma boa plateia, pode até ter algumas perguntinhas, né, Bruninha? Sim. Então, viva o Encontro de Mulheres da BDB. É com você, Bruna. Boa noite, professora. Tudo bem? Boa noite, Bruna. Tudo Como bem? o Linhares falou, já venho fazendo esse encontro há 2 anos mais ou menos. Já encontrei muitas mulheres importantes aqui, mas para mim estar aqui hoje com a senhora é muito, assim, estou emocionada, porque durante a pandemia eu me encontrei com seus vídeos no YouTube e virei uma aluna sua e realmente foi importante na minha vida ver como a filosofia me preencheu. E, enfim, queria agradecer muito pela senhora ter vindo hoje bater esse papo com a gente. Como a gente conversou um pouquinho antes, né? Meu intuito de trazer aqui, de ousar convidar a senhora para vir aqui, além da sua trajetória, dos seus 30 anos ensinando filosofia, do ensinamento, a calma que a senhora passa, mas sem ser aquela calma, desculpe falar, gente, mas que me irrita, sabe? Que às vezes tem a pessoa muito calma e a pessoa me irrita, mas a calma que a senhora passa é, para mim, enfim. E eu conversei com outras duas mulheres antes, a escritora Claudine Duarte, da Maria Cabogó, que eu falei para a senhora, né, escritora que incentiva muito outras mulheres a escrever, e também a professora, doutora em literatura, Margarida, que começaram, o nosso tempo é pouco, né, mas elas começaram a introduzir a importância que a mulher teve, tem e vai ter ainda, né, no mundo literário. Nessas conversas, professora, a gente entrou num tema que está muito confuso, tanto na parte literária, quanto na parte, vamos dizer assim, solta da internet, dos comentários, como eu te disse também há pouco, principalmente da minha área de comunicação e marketing, que são os arquétipos, né? E então eu trouxe a senhora aqui para falar um pouco para a gente sobre os arquétipos, principalmente com foco nos arquétipos femininos. Muito obrigada. Muito obrigada, Bruna. Uma satisfação estar aqui. Eu gostaria de realçar o fato de que eu sou uma filósofa, não sou propriamente da área da psicologia, não sou realmente. Então, eu vou abordar esse assunto sob o ponto de vista da filosofia, sendo que a gente tem que fazer alguma ponte com a psicologia analítica, por exemplo, não tem como evitar, né? No caso, a palavra arquétipo, o próprio nome já diz, porque arquê é antigo, de arcano, né? Então, são tipos ou modelos antigos que existem naquilo que Jung chamava de plano das ideias, no inconsciente coletivo. Para ele, existe um plano que seria inconsciente, claro, o nome já diz, onde existiriam determinados modelos acumulados ao longo do tempo. Ou seja, gerações e gerações e gerações, os seres humanos vivendo determinados papéis. Esses papéis se cristalizam, se consolidam no inconsciente coletivo e pressionam, influenciam as novas gerações no sentido de também encarná-los, vivenciá-los em alguma medida. Então, nós temos esses modelos. Jung não fala propriamente de arquétipos femininos, ele fala de arquétipos humanos,
Mas, com certeza, alguns dos arquétipos são prioritariamente, têm sido ao longo do tempo, prioritariamente ocupados, desempenhados por mulheres. Tá? Então, ele vai falar um pouco a respeito desses elementos. Ele fala de um número X desses arquétipos, que podem ser aplicados sobretudo ao feminino, cerca de 8. Então, ele vai falar a respeito de como a gente, sem saber, porque é inconsciente, tem uma tensão sobre nós, uma influência de determinados elementos que a história cristalizou e consolidou. Ou seja, sempre fomos, sei lá, mães. Então, existe o arquétipo da mãe. Tá? Temos lá, sempre fomos amantes. Então, temos o arquétipo da amante. Ou seja, todos esses papéis que têm sido historicamente desempenhados pela mulher foram se consolidando através de diversas culturas, foram se consolidando através das gerações e hoje estão cristalizados como elementos que do inconsciente influenciam as pessoas, influenciam o público feminino. Quando eu falo em mãe, então, aí seria um arquétipo que todo mundo que, assim, né, o inconsciente nosso, que se eu paro fecho o olho para pensar, você pensa numa mulher, mãe, né? E aí talvez numa mulher um pouco mais velha, né? Porque uma criança, um adolescente não teria filhos, né? Então uma mulher já de 20, 30 anos, isso estou montando na minha cabeça o que vem. É isso o arquétipo? Esse é o arquétipo. Tá? Sendo que na questão da mãe a gente é influenciado pelo arquétipo, mas também pelos instintos maternais. Isso existe também. Mas o arquétipo tende a nos influenciar, a desempenhar determinados papéis. Às vezes a gente até se sente cobrada e não sabe muito bem pelo quê. É o peso de determinadas influências expectativas, digamos assim, que pairam sobre nós porque foram consolidadas por gerações de mulheres ao longo da história. Então, se cristalizaram como expectativas, influências ativas sobre cada ser humano do sexo feminino que se apresenta. Sobre a humanidade como um todo, mas muito especialmente sobre o sexo feminino. E quando você olha uma mulher, qualquer mulher, a senhora me vê agora, vem um arquétipo na sua cabeça? É um pré-julgamento ou seria algo mais profundo que isso? Na verdade, eu conheço pouco você. Se eu fosse arriscar, eu arriscaria que talvez você tenha aí um arquétipo da caçadora, porque é a mulher independente, é a mulher que toma iniciativas, é a mulher que não está muito presa a um histórico, digamos assim, matrimonial convencional. Você parece enquadrar no arquétipo da caçadora, mas, logicamente, eu precisaria ter um conhecimento maior teu. Entendi. Eu sou casada na igreja há 9 anos. Olha, tá vendo? Logicamente, sempre tem vários arquétipos. Sim, né? E aí, isso que eu acho bem curioso, porque eu acho que antigamente as pessoas vestiam melhor, aceitavam melhor esses arquétipos. Então, por exemplo, mãe tinha cara de mãe, sem querer julgar e nem falar que hoje tem que ter cara de mãe, né? Mas hoje você vê mães que podem ter qualquer arquétipo, né? Ser uma empresária e ter 3 filhos em casa. Então, é um pouco mais confuso, né? Vamos dizer assim, não confuso, mas difícil de julgar. Quando a professora Margarida trouxe para a gente, por exemplo, personagens femininos, se eu pedisse para a senhora falar assim, um arquétipo da literatura que enche os seus olhos, você não um personagem, mas um tipo de personagem feminino que a senhora goste, teria como listar? Não, poderia pegar, por exemplo, eu gosto bastante da literatura inglesa, poderia pegar uma Elizabeth Bennet, de Orgulho e Preconceito, por exemplo, de Jane Austen, que ela encarna bastante esse arquétipo que eu te falei, o arquétipo de uma mulher independente, tá? O arquétipo de uma mulher que tem uma certa autoconfiança, não é? Que abre o seu próprio caminho. É importante que a gente entenda que o arquétipo é mais genérico do que a gente imagina. O arquétipo da mãe cabe em diferentes tipos de mãe aí dentro. O arquétipo da caçadora cabe em diferentes tipos de caçadora aí dentro. Tá? Mas, em geral, são influências que são sensíveis sem que a gente tenha consciência delas. Não temos consciência dos arquétipos, senão não seriam arquétipos.
Eles pertencem ao inconsciente coletivo, ou seja, aquilo que nos influencia sem que a gente tenha uma noção muito clara. Então, temos inclinações para determinadas coisas, mas não sabemos muito bem de onde vêm essas inclinações, essas influências que pairam sobre nós. É mais fácil a gente relacionar um homem a um arquétipo? Não, na verdade, eu acredito que toda a humanidade ela pode ser enquadrada em determinados arquétipos, independente de sexo. Quando eu estudei lá, eu falei para a senhora, né? Os 12 arquétipos do Jung que foram relacionados para o marketing, né? Que é para as empresas e tudo. Aí eles colocam sempre no masculino, e eu não vejo problema nisso, porque o super-herói pode ser super-heroína, né? Então, enfim. Aí, mas, fatalmente, porque nem infelizmente, nem infelizmente, fatalmente, eu penso todos em homens. Mas eu posso passar todos para mulheres, né? Inclusive, esses arquétipos femininos de que eu falei, junguianos, podem ser vividos por um homem também. Uma mãe, não tem problema. Pode ser vivido por um homem. Um homem pode assumir essa posição, sim. E quando a gente vai um pouquinho mais atrás, assim, né? Aí eu estava falando, arquétipos que realmente entram na nossa mente desde a infância, vamos dizer assim. A bruxa é um arquétipo. Na verdade, não é bem um arquétipo a bruxa. Seria talvez a mística, alguma coisa desse tipo. A bruxa em si, pelo menos não dentro da classificação junguiana. E a princesa, aí seria... A donzela. A donzela. Bom, eu estou usando o conjunto de arquétipos femininos junguianos. Hoje é muito comum, a gente até conversou um pouco sobre isso em off, né? É muito comum que se crie arquétipos de tudo. É importante que a gente saiba que arquétipo não é qualquer coisa. Ele é uma coisa consolidada pelo tempo. É algo que está cristalizado aí no inconsciente coletivo. Então, daqui a pouco vão falar do arquétipo, sei lá, das profissionais de marketing. Não é assim. Já deve ter. Não é assim. Hoje se cria muito. Pode haver determinados modelos sociais que têm influenciado profissionais disso, daquilo outro. Modelos conscientes. Arquétipo é outra coisa. Arquétipo é algo cristalizado ao longo do tempo, que, portanto, exerce sobre nós uma influência que não é consciente. Tá? Então, eles não são tão detalhados e específicos assim. Tá? Fala-se muito do arquétipo da bruxa, mas particularmente, pelo menos dentro do modelo junguiano e dentro do modelo da mitologia grega, que é o que eu gosto de usar também, não há um arquétipo da bruxa. Quando a gente fala em bruxa, é a mesma coisa de falar de um mago, seria? Talvez falar de uma curandeira, de uma mulher que se dedica a raízes, à medicina natural. Isso durante muito tempo foi considerado uma bruxa, né? Que tem a ver dentro da classificação junguiana com a mística. Tá? E na filosofia, esses arquétipos são importantes? Nós consideramos que são interessantes, sim, perceber o tanto de influências que pairam sobre o ser humano. Tanto de apelos, de pressões de todos os lados, o tanto de coisas que vão concorrendo para moldar o ser humano. Portanto, é interessante, sim. Quando eu comecei até a ver os vídeos da senhora, eu comecei a me identificar com as palestras, né? E, assim, me encaixar em algumas situações. Não que isso seja um arquétipo, mas pode ser que, entendendo os arquétipos, a pessoa se encaixe e queira mudar? Na verdade, a sua trajetória vai fazer com que haja mais de um arquétipo pendendo sobre você. Muito difícil que haja um arquétipo só. Agora, é claro, se você toma consciência, estou encarnando muito o arquétipo X, eu não gostaria tanto disso. Pode, através da consciência, ir tentando assumir outras influências, tentando pesar para que você tome outros caminhos, se isso não é desejado por você. Tá? Às vezes a mulher se sente de alguma maneira pressionada para ser mãe e conscientemente não quer isso. Pode fazer com que conscientemente vá se direcionando para outros modelos. Tá? Mas insisto, na maior parte dos casos, os arquétipos são absolutamente inconscientes. Inconscientes. É tipo uma coisa que já você nasce e desenvolve naturalmente. Você recebe na sua educação ainda na infância. Ainda na infância. Começa a pairar sobre nós as expectativas da sociedade. Aquilo que foi se cristalizando como expectativas para a mulher.
De tal maneira que sair muito disso é um pouco difícil. E aí você vai ter determinadas linhas que são as fundamentais mesmo, dentro das quais, em geral, o ser humano se enquadra. Eu fui ser mãe de pet, eu sofri isso na pele. Falei, não vou ter filhos, vou ter 3 gatinhos. As pessoas me julgam. Não, eu não trato os gatos como filhos, mas, entendeu? Só tenho os filhos, quero ficar ali. Mas é isso, realmente. É aquela coisa de, você vai sentir, a idade vai chegar, né? Vai aflorar em você a vontade de ser mãe. É uma cobrança social, vamos dizer assim, do arquétipo da mãe que não está ali, né? As pessoas sofrem essa influência e às vezes verbalizam, passam adiante uma influência que elas também receberam. Também elas foram moldadas de alguma maneira pela expectativa que o arquétipo gera. Mas não é só essa, a mãe é uma coisa, né? Uma coisa. Existem várias outras possibilidades. Não é que nem signo, que você só tem um, né? Tipo, aí você tem eu sou escorpião, toda vez que eu falo, qual é o seu signo? Escorpião. Aí a pessoa dá um passinho para trás, assim, com medo. Você vai lá realmente ler sobre o signo de escorpião, é muito forte, né? Vingativo, não sei o quê. Eu falo, não, gente, calma, não sou isso. O arquétipo não seria como um signo, seria uma coisa mais aberta, né? E alguns, com certeza, quem estuda mais e tem o poder de analisar, psicólogos, né? Não sei. Vai falar, não, essa pessoa tem o arquétipo XYZ, que é uma coisa que o coletivo vai enxergar sobre ela. Então, muito que se fala disso hoje é mais, vamos dizer assim, forçação de barra. E hoje existe uma boa fantasia sobre essa questão, de tal maneira que são publicados muitos livros onde se inventa uma quantidade infinita de arquétipos, transforma-se tudo em arquétipos. E reitero, o arquétipo não é uma obra da imaginação nossa, de tal maneira que a gente possa agora dizer tal coisa é um arquétipo. O arquétipo é uma coisa que vai sendo modelada ao longo do tempo. Gerações vão consolidando aquilo ali como uma linha de ação. E depois paira como uma influência para as gerações futuras. Não é algo que sai da nossa imaginação e podemos inventar agora. Hoje está bem na moda, tudo é arquétipo. Né? Foi o que eu estava falando, né? Hoje vou ter o arquétipo da amante, porque vou ter o encontro, então, né? Vou me vestir como amante, vou falar como amante, ativa o arquétipo da amante. Acabou Inclusive, o encontro. não é bem isso, né? Porque amante não é isso. Amante é muito equivalente a Afrodite na mitologia grega. É uma capacidade infinita de amar aqueles a quem você se relaciona. Ou seja, a capacidade de doação, de entrega. Eu poderia dizer que dentro da mitologia grega o arquétipo da amante tem muito a ver com Alceste, que é uma heroína que dedica sua vida para salvar a vida do seu esposo. Ou seja, essa capacidade da mulher de dar tudo por aqueles que ama. Isso é o arquétipo da amante. Hoje se coloca como se fosse uma coisa meio vulgarizada, uma má compreensão do que vem a ser a amante. A amante tem muito a ver com a capacidade da mulher de grandes sacrifícios por aqueles que ama. Isso é o arquétipo da amante. Não tem nada a ver com o amor de homem e mulher carnal ali, né? Que o pessoal está usando como se fosse isso. O arquétipo da Cleópatra. Aí você vai ver, né? Qual, pra mim, na minha cabeça, Bruna, arquétipo da Cleópatra, se existisse, né? Seria a mulher empoderada, eu nem gosto muito dessa palavra, mas a mulher que vai lá, toma a situação, né? É a governante de tudo. Seria mais ou menos isso, né? O rei governante. Não, é a amante do Júlio César. Não dá, né? Né? Diminuir demais Cleópatra. E, assim, o que eu recebi de perguntas depois da professora Margarida e tudo, de pessoas realmente muito confusas, achando que um personagem criado seria um arquétipo. Então, que Cleópatra seria um arquétipo, que um leão seria um arquétipo, ou que... enfim, foi o que a senhora falou, né? Que uma cor seria o arquétipo, orixás, Deus, enfim, 1 milhão de coisas. Mas é um pouco... necessitaria um pouco mais de estudo sobre arquétipos para realmente se analisar o que isso significa, tanto na psicologia quanto na filosofia, certo? Com certeza. Cleópatra, por exemplo, você pode dizer que ela está submetida a um arquétipo, que é o arquétipo da soberana, né? Que representa dentro da mitologia grega a deusa Hera, que dentro das heroínas seria, por exemplo, uma Penélope,
que consegue manter o reino de Ítaca esperando que Ulisses volte, ou seja, tem uma soberania sobre as coisas que acontecem em Ítaca, sabe manter o controle. O arquétipo é muito mais do que simplesmente o perfil histórico de um personagem. São influências que pesam, por exemplo, o arquétipo da soberana tem muito a ver com aquela matriarca que às vezes perde o marido, mas consegue manter toda a família congregada à volta dela, ou seja, ela continua sendo um fator de união da família. Em torno dela, toda a família se une, se congrega. Isso é o arquétipo da soberana. Ou seja, são influências que se fazem sentir de diferentes maneiras. Ou seja, Cleópatra pode inserir uma parte desse arquétipo da soberana, mas não ela mesma ser um arquétipo. E a gente pode se, estudando o arquétipo, entendendo, a gente pode se basear nisso para imaginar e criar personagens? Sim, um escritor pode pensar e imaginar a partir de uma estrutura arquetípica um personagem que ele quer que seja submetido a tal influência prioritariamente. Hoje há quem use os arquétipos para fazer storytelling, né? Sim. Hoje está muito em moda isso, pensando num personagem que se adequa a tal perfil. Imagina em cima daquilo como seria tal personagem. Eu uso bastante para quando tem uma marca que é muito grande, muitas pessoas vão responder pela marca. Então, em redes sociais, WhatsApp, enfim. Aí eu falo, gente, vocês precisam usar esse tom de voz. Né? Então, se a marca é engraçadinha, né? A gente começa com, e aí, nanana, porque senão se perde, né? Um fala de um jeito, outro fala do outro. Então, a marca não tem uma coerência, né? Você faz uma piadinha aqui, e aí quando você vai responder lá, não, prezado fulano de tal. Aí não tem nada a ver. Então, a gente usa esse tom de voz. Características também. Mas eu peguei muito isso dos jogos de RPG que eu jogava quando eu era criança. E aí você montava um personagem. Nunca tinha ouvido falar em arquétipo. Sempre montava um personagem, características, as palavras que usava. Acho que até a gente usava muita coisa, né? Hobby, como nasceu, onde viveu, nananã. E daí montava um personagem mesmo, um roteirinho de personagem. Aí as pessoas. Foi bem perto da pandemia. Começaram logicamente já existia, mas virou moda, né, colocar esse arquétipo dentro do marketing. E aí foi o que eu contei para a senhora, e bagunçou minha cabeça de um jeito que eu prefiro realmente deixar, né, para os entendidos falarem. Mas, enfim, então, eu queria entender, e acho que já está entendido, personagens da literatura, que a gente citou aqui nas outras entrevistas, como, por exemplo, as mulheres Ana Karenina, a Bovary, a Capitu, que são mulheres que não foram felizes no casamento, que escolheram, duas delas, né, escolheram suicídio, nanana. Isso não é um arquétipo, isso são características. Você pode até dizer que haja uma síndrome de tal coisa, ou seja, mulheres que fazem coisas parecidas com esse personagem. É um pouco de forçação, né? Mas pode até ser dito, mas um arquétipo não. Não existe arquétipo de Ana Karenina. Mas vai haver uma síndrome de mulheres que começam a ter um comportamento de infidelidade conjugal e arrependimento posterior, sei lá. Até para síndrome, talvez eu ache um pouco forte demais. Mas arquétipo nunca. Não se trata disso. Então, assim, o arquétipo dentro da literatura mesmo, se a gente for observar, seria o do herói, que é muito usado, que conta a história. Eu acho que todos os arquétipos podem ser usados dentro da literatura, todos. Mas o personagem está submetido a um arquétipo, não é ele mesmo que é um arquétipo. A partir desse arquétipo ele constrói a sua história. O arquétipo não tem uma história, ele é só uma influência, uma tendência. Eu não vou falar para você que o arquétipo da sábia, o arquétipo da mística, eles não tem uma história por trás disso, é só uma influência que pende sobre o ser humano. Agora, ele faz com essa influência o que ele quiser, seja ele um personagem real ou um personagem literário. Sob essa influência, ele constrói a sua história. Mas essa história particular dele não é em si um arquétipo. E esses arquétipos vêm muito antes do Jung, né? Já na mitologia a gente já... Na verdade, o arquétipo é uma parte da estrutura psíquica humana muito antes, claro. Jung ele simplesmente dá uma opção de catalogada em algumas ideias principais. Lógico, né?
Eu acho muito sensata a maneira como ele trata isso, muito lúcida. Portanto, diante de toda essa, digamos assim, banalização do conceito, eu ainda acho que ele é um porto seguro. Portanto, eu sempre recorro a Jung quando se trata dos arquétipos. Tá? Mas, logicamente, uma estrutura da psique humana que deve funcionar desde sempre. E você pode contar para a gente uns arquétipos, assim, antigo, pode ser conto de fada, alguma coisa assim que a senhora goste bastante? Eu sempre gosto de relacionar os arquétipos com a mitologia grega. Tá? Então, eu gosto de relacionar, por exemplo, Afrodite com uma personagem da mitologia grega que é Alceste, que é uma história muito bonita. É uma mulher que era uma princesa e o seu pai pede que aquele que viesse conquistá-la, pedir a mão dela, fosse alguém que viesse montado num carro conduzido por leões e javalis. Acontece que havia um príncipe chamado Admeto, que Apolo devia alguns favores a ele, o deus Apolo. E aí ele pede que ele faça para ele um carro puxado por javalis e leões. Ele vai e conquista a mão da princesa Alceste. Só que num determinado momento, quando ele vai fazer os sacrifícios nupciais, ele se esquece da deusa Ártemis. Ele sacrifica todos os deuses, menos a deusa Ártemis. E ela se coloca furiosa por essa falta de reconhecimento, por essa ingratidão, e diz que ele morreria a menos que ele encontrasse alguém no reino que estivesse disposto a tomar o lugar dele. E aí ele, fica tranquilo, eu sou um príncipe, todos me amam no reino, claro que alguém vai querer morrer por mim, alguém da minha família ou alguém do meu povo. E quando ele fala sobre o que tinha acontecido e pergunta quem queria morrer por ele, ninguém se apresenta. Ninguém se apresenta. Aí a própria Alceste diz, eu aceito, eu vou morrer por você. Uma princesa jovem, belíssima, com a vida toda pela frente, mas ela, diante da necessidade de salvar a vida do seu esposo, que seria rei, a importância que aquilo tinha para aquele reino, ela oferece a sua vida. Que é a ideia da mulher que oferece a sua vida para atender aqueles que ela ama. Tá? É capaz de um grande sacrifício para atender aqueles que ela ama. E aí Alceste oferece a sua vida e quando ela está já no leito de morte, passava por ali Hércules. E Hércules, quando vê o que estava acontecendo, ele cria uma disputa com a própria morte, diz, você não vai levá-la. Ela é muito justa e muito boa para ser carregada por você. E salva a vida de Alceste. Mas é um determinado conto, uma determinada mitologia que trata dessa característica da mulher, ser capaz de grandes sacrifícios por aqueles que ama. Se você imaginar até dentro da maternidade o que uma mãe é capaz por um filho, o que é capaz pelos pais, pelo esposo, essa capacidade de ter um coração enorme, de dar muito de si para aqueles que ama, é um arquétipo. Tá? Faz parte do arquétipo da amante, que é representado por Afrodite. Forte. Atena está relacionado com o arquétipo da sábia. Nós podemos falar que quem mais? Ártemis está relacionado ao aspecto da caçadora. Nós temos quem mais? Podemos falar que Deméter está associada ao arquétipo da mãe. Tá? Vamos ver quem mais. Héstia está associada ao arquétipo da mística. Nós temos Hera, que é o arquétipo da soberana. Tá? Ou seja, alguns personagens do terceiro panteão olímpico. A mitologia grega ela é muito rica com isso, porque do terceiro panteão olímpico praticamente se cristaliza, se condensa como se fosse uma mandala de 6 personagens femininos, 6 personagens masculinos. E esses 6 personagens femininos encarnam 6 arquétipos humanos, inclusive muito parecidos com os arquétipos junguianos. Tá? Dá para fazer uma relação bastante clara com os arquétipos junguianos. Então, cada uma dessas deusas tem heroínas que encarnam histórias inspiradas por elas. Cada uma delas, eu gosto muito de contar histórias de heroínas gregas que trabalham inspiradas por deusas gregas, ou seja, por arquétipos. Fica bem mais fácil de entender. Pode ser, desculpa se for uma besteira, mas as musas são gregas? Sim. Elas também podem ser encarnadas como arquétipos ou não? Não, as musas elas encarnam, na verdade, as diversas modalidades da arte, né? Ou seja, a sensibilidade artística, a sensibilidade à beleza do ser humano. Elas encarnam esse mundo onde o homem é inspirado pela beleza. Elas também são uma influência sobre a humanidade, mas uma influência estética para que o homem se desenvolva cada vez mais através de atos belos, de uma vida bela, de uma vida harmoniosa. Mas é um outro tipo de influência.
Tá, só que eu estava confundindo. Tipo, eu posso me inspirar num arquétipo e uma musa inspira uma pessoa, né? Um ser humano. Essa é a diferença, né? Elas são outro tipo de inspiração que paira sobre toda a humanidade, que é a inspiração estética, a inspiração através da beleza. No arquétipo, o físico não é tão importante, né? É mais o psicológico e as características, enfim. E na musa seria o belo mesmo, né? A beleza. Mas uma beleza que não tem Geral, muito né? a ver só com o físico. Uma beleza das artes, uma beleza das atitudes, uma beleza do pensamento, uma beleza de vida, né? Uma forma bela de delinear a tua própria história. As musas me instigam bastante. Eu comecei a estudá-las e realmente outra noção de beleza que eu tive, como a dos arquétipos, né? Uma outra noção de arquétipo, uma outra noção de beleza. Que quando a gente fala em beleza parece que é uma pessoa bonita, né? Uma coisa bonita, mas como ver se aquilo é bonito, como, né? Quem somos nós para julgar? Nossa, como são os nossos olhos para ver aquilo? Então é muito diferente. Os arquétipos também eu acho que é um pouco disso, né? Quando você vai conversar com uma pessoa ou quando você vai analisar algo que você não tem conhecimento, você não tem profundidade, você acaba misturando o que você sabe com o que você acha que sabe, e aí, enfim, vira um bololô que eu acho que, né, precisaria de um estudo, uma filosofia, né, de parar para pensar um pouco, porque parece fácil, às vezes, né, não. Lê lá que você vai entender. Foi o que eu falei para a senhora ali, né, às vezes eu vivo um momento, leio um livro, penso, vejo um filme, tenho uma conversa, penso uma coisa ali na hora e depois lá, sozinha, com meus botõezinhos, assim, eu falo, gente, desenvolve o pensamento, não sei se é, né, um retardo meu, né, que vai depois, mas aí que deu vontade até de voltar lá e conversar com a pessoa de novo, sabe? Tipo, olha, pensei naquilo que a gente conversou e não é nada daquilo, é aquilo mesmo. E cabe, eu acho, que a gente fazer isso, né? Eu acho que eu já falei um monte de besteira sobre arquétipo com algumas pessoas, vou lá depois me desculpar. Falar, olha, vamos lá conversar de novo sobre isso e tal. Mas porque, realmente, essas modinhas que a gente pega pode deixar a gente até parecendo bobo, né? Falando umas coisas. Porque o campo da psique é um campo mais sutil. Então, as pessoas acham que é um campo onde se pode improvisar, inventar qualquer coisa. Então, tem certos terrenos que são bem maltratados, né? Esse dos arquétipos realmente virou um modismo. Então, fala-se de tudo e inventa esse arquétipo de todo jeito. E de tal maneira que deixa as pessoas realmente confusas. Confusas. Sabe o que eu lembrei? Eu tinha um amigo da minha mãe, que é até falecido já. Mas ele trabalhava no jornal. E ele não era astrólogo nem nada, mas ele que fazia os horóscopos. E aí ele misturava muitas vezes, sabe? Ele colocava, tipo, no mês do ano passado, Leão, aí colocava Áries do outro ano. Porque ele não sabia nada. Ele pegava os negócios e bagunçava tudo. E era uma época que ninguém tinha nem internet, nem nada, só lia o horóscopo e acreditava naquilo, né? Não que não seja sério, gente, não estou falando isso, estou falando que, né, nessa situação não era sério, porque era uma pessoa, né, que não sabia nada que fazia. E é uma coisa que eu estou sentindo agora, entende? Várias pessoas brincando com os arquétipos, escrevendo lá, e aí mistura, você vê uma coisa que um fala que é do arquétipo tal, que também o outro fala que não é do arquétipo Y. Então, eu estou me sentindo meio num jornal dos anos 90, lendo horóscopo. E aí, alguma hora, isso vai melhorar. Eu espero que tenham pessoas que venham com mais ciência, né? Vejam palestras como a da professora, explicações, e venham outras pessoas também que possam... Leiam o livro, né, do Jung, que é assim, é um pouco difícil também, mas é bem esclarecedor, e que a gente saia desse jornal e vá para um mapa astral, né, de verdade, alguma coisa mais profunda, porque eu acho que, principalmente para nos esclarecer, né? E é importante, porque às vezes, besteira minha, que eu não sou nenhuma analista nem nada, mas
quando eu vejo, por exemplo, você falou assim, a caçadora e tal, quando a pessoa é assim, eu já começo a tratar com ela, quando eu vejo que ela é assim, eu já começo a tratar com ela diferente de quando eu entendo que a pessoa é um pouco mais aberta, entende? Quando a pessoa é um pouco mais séria. Então, eu sei onde eu posso entrar ali numa gracinha, ou onde eu realmente vou ficar mais séria e dar o espaço. Então, assim, repetindo, não sou especialista em nada, mas saber que esses arquétipos existem me deu essa flexibilidade de agir, não sempre como eu sou, mas de acordo com o que a pessoa se mostra para mim. Entende? Pode ser uma besteira, mas eu comecei a fazer isso. E eu vi um retorno bom. Se eu gosto de chegar lá no Rio, né? Todo mundo gosta, todo mundo se beija. Né? Eu estudei no Rio, fiz faculdade no Rio. Eu chegava na sala de aula, isso no começo dos anos 2000. Tinha 15 alunos, todo mundo se beijava. Para a aula. Daí ficava de 6 às 10. Aí às 10 horas todo mundo se beijava de novo para dar tchau. Eu, assim, brasiliense que eu sou, né? Moradora, assim, 18 anos, fui para lá com 18 anos. Falei, gente, por que vocês se beijam tanto? Não é um arquétipo, é uma característica. Mas quando eu via, tipo, o arquétipo, bem aspas, do carioca, eu já sabia que vinha um beijo. Aí eu já dava um passinho para trás, assim, sabe? Ou então já me entregava. Então, assim, quando eu comecei a perceber que as pessoas são diferentes, né, realmente diferentes, e foi quando eu saí de Brasília que isso aconteceu, e quando eu vi esses arquétipos que existiam, e às vezes a pessoa é até um carioca beijoqueiro, mas está numa situação mais empresarial, né? Uma coisa mais... Então, ele está ali, vamos dizer, no arquétipo do governante dele lá. Então, é a mãozinha, nananã. Então, isso me ajudou bastante a lidar com pessoas, que eu não sou muito boa. Mas, então, eu acho importante a gente falar sobre isso, incentivar, né, as pessoas a realmente conhecerem, não brincarem, né? E eu queria te agradecer muito por estar aqui. Estou muito feliz. Se a senhora quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu acho que foi bastante eficiente para que a gente separe arquétipos de padrões culturais, arquétipos de comportamentos literários, cada coisa no seu lugar para que a gente possa ter mais lucidez, não é? Então, arquétipo, como eu falei, é um modelo antigo consolidado através da história. Outras coisas podem ser importantes também, mas cada coisa deve receber o seu nome pelo bom entendimento entre os seres humanos, né? Em nome do bom entendimento entre os seres humanos. Espero que tenha ficado um pouco mais claro o que vem a ser a ideia do arquétipo. Sim, muito obrigada. Eu quero convidar todo mundo também a assistir palestras da professora que tem no YouTube. E também eu me inscrevi, eu sou aluna da professora na Nova Acrópole Play. Pelo celularzinho, eu fico horas e horas vendo os vídeos lá, e também tem as aulas presenciais, né, professora? Sim, temos. Vamos abrir para as perguntas? Tem alguém querendo perguntar? Tem gente querendo perguntar. Você leva o microfone lá, Gustavo? Gustavo é meu marido. Enquanto eu levo o microfone, eu tenho uma pergunta. Se a senhora podia diferenciar arquétipo de estereótipo. Essa não é uma das minhas. Mas tem a outra. O estereótipo é um modelo social criado a partir de um comportamento que está muito, digamos assim, em moda ou padronizado, de tal maneira que as pessoas começam a fazer o estereótipo é quase que um gênero, um tipo, não é? Então, as pessoas encarnam mais conscientemente um determinado personagem porque está em moda na sociedade. E aquilo é repetido, mas é um ato consciente. Quem assume um estereótipo assume conscientemente. E é uma coisa também de pouca durabilidade em geral. Um estereótipo muda a cada geração. Os estereótipos que estão na moda, daqui a pouco são todos esquecidos, vêm outros. Às vezes até um personagem de telenovela gera um estereótipo. Todo mundo fica imitando. É um elemento consciente criado a partir de determinadas circunstâncias culturais. Mas não uma coisa inconsciente, consolidada pelo tempo, não chega a esse nível, não. Essa era uma das perguntas, mas tem outra que, se eu tivesse que escolher, seria essa segunda. A gente ouve também falar muito dos arquétipos dentro do tarô, dentro dos arcanos maiores. Eu não sei se a senhora teria alguma coisa para acrescentar a respeito, se tem alguma diferença desses arquétipos que tem lá a trajetória do louco, que vai até o final do universo. É um estudo
que eu não sei se teria alguma diferenciação dentro da filosofia e dentro do que a senhora trouxe de Jung. Eu conheço que algumas pessoas utilizam as figuras do tarô como arquétipos. Eu não saberia te dizer se realmente são. Teria que analisar uma a uma e não sei. Acho que alguns talvez a gente esteja extrapolando um pouquinho. A função do tarô não era ser um conjunto de arquétipos, mas símbolos, né? Símbolos de determinadas realidades psíquicas, realidades físicas. Tá? Então, um símbolo é diferente de um arquétipo. Então, não saberia dizer se realmente poderíamos chamar de arquétipos aquilo que está no tarô. Eu diria mais que são símbolos. Símbolos de determinadas ideias, de determinados comportamentos, mas não necessariamente arquétipos. O símbolo ele não foi criado pela humanidade, ele é uma realidade da natureza. Ele existe no plano das ideias, um símbolo. Enquanto que um arquétipo é um comportamento consolidado ao longo de eras, de gerações. Ele é humano. Em algum momento teve um monte de gente que viveu aquilo para gerar esse determinado arquétipo. O símbolo não, o símbolo é uma realidade que existe independente até do ser humano. São ideias do plano das ideias que se refletem sobre os seres humanos e podem influenciá-lo. Mas não que alguém tenha vivido isso ou que tenha se consolidado ao longo do tempo. São realidades diferentes. Tudo bom, professora? Tudo bem. Eu gostaria de entender como a gente pode relacionar os arquétipos aos mitos, de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Porque os mitos, eles são representações da realidade que direcionam os seres humanos, certo? Uhum. Então, eu queria entender como eu poderia utilizar os arquétipos dentro de histórias para realmente transformar essa história em um fator de soma para as pessoas que vão ler. Bom, o mito ele está mais relacionado, poderia dizer que ele está mais relacionado ao futuro, enquanto que o arquétipo mais ao passado. Ele é uma acumulação de experiências do passado. O mito é como se houvesse determinados padrões que te dizem, você está aqui, você quer chegar aqui, quer ser um ser humano sábio, digamos. Tem certos degraus que você vai viver. Cada degrau desse tem um mito que representa o que você vai viver aí. Você vai viver o mito do herói, você vai viver o mito do governante, você vai viver determinados mitos, mas que não necessariamente são arquétipos. Tá? O mito é como se fosse um modelo daquilo que você... O mito é uma conjunção de símbolos, né? Nós podemos dizer que um mito é um emblema, uma conjunção de símbolos, de como você deve viver determinada realidade. É um modelo ideal de como passar pelas provas da experiência humana. Mas não é que aquilo tenha sido vivido por um monte de gente. Pode não ter sido vivido por ninguém. E nem por isso deixa de ser um símbolo. Tá? Pode nunca ninguém ter encarnado esse mito, ainda assim ele está lá. Já um arquétipo ele é criado pela experiência humana, é aquilo que muitas gerações viveram. Tá? Então, se você é um escritor que quer compor um personagem espelhado nos arquétipos, você pode fazê-lo. Espelhado nos mitos também, mas são duas coisas diferentes. Tá? Então, você tem pedais, tem degraus. Estava pensando nos peudanos espanhóis, misturei com português e criei uma palavra nova. Você tem degraus que são os graus de aperfeiçoamento da consciência humana. E esses degraus são representados simbolicamente, muitas vezes por mitos. Tá? E não necessariamente porque alguém viveu aquilo, mas porque devemos viver. Por isso que ele está relacionado ao futuro. Enquanto que o arquétipo, olha, o arquê aí, é antigo, já foi vivido, é consolidado pelo hábito de várias gerações humanas. Tá? Não necessariamente é uma influência positiva, inclusive. Um arquétipo, às vezes, exagerado, pode ser uma influência negativa. O arquétipo da mãe exagerado é sufocante, é possessiva, é controladora. Todo arquétipo tem os seus extremos onde ele pode ser negativo. E um caso onde eu tento juntar a questão dos arquétipos com o mito seria algo ainda mais profundo, certo? Porque a gente poderia usar exatamente essa caracterização que faria com que as pessoas se identificassem e colocar toda a jornada que seria o mito. Isso seria possível de fazer? Se você compõe um personagem, você pode colocar o passado dele como influenciado por um arquétipo, mas a busca dele como uma busca mítica, de alcançar um determinado perfil, de alcançar um determinado patamar. Você pode conjugar as duas coisas nessa relação de passado e futuro.
Ele foi moldado por um arquétipo, mas agora quer se transformar a partir de um mito inspirador, de um símbolo inspirador. Ele começa a galgar degraus que ele escolhe conscientemente, inclusive. O mito é vivido conscientemente, enquanto o arquétipo é uma influência inconsciente. Deve ser difícil, hein? Você tem que estudar bastante isso aí. Eu vou começar a estudar. Mais alguém? Boa noite, professora. Boa noite. Eu tenho uma sensação de que estamos vivendo uma feminilidade artificial, superficial. Quando eu busco me aproximar do meu ser, se isso for possível, eu me encontro mais com esses arquétipos? Na verdade, quando você tenta se aproximar do seu ser, você se encontra mais com os mitos, não necessariamente com os arquétipos. Tá? Então, eu tenho um mito do rei Arthur. Eu quero ser como ele, um servidor da justiça, um criador de harmonia. Você se aproxima mais dos mitos do que dos arquétipos. Os arquétipos já estão aí, já estão te influenciando. Não de maneira consciente. Quando você quer alguma coisa, você projeta um modelo, um ideal. Isso é um mito, um símbolo, não necessariamente um arquétipo. E, com certeza, quando somos mais profundos, começamos a entender uma coisa importante, que nenhum de nós é igual um ao outro. E a gente começa a aceitar essas diferenças como ferramentas de trabalho. Um dos grandes problemas que nós temos, que é um pseudo-mito, né, que é da igualdade. Vamos ser todos iguaizinhos. Não vamos ser. Nem duas mulheres são iguais uma à outra. Aceitar as diferenças é muito importante. Considerando que, como essência, como ser, aí sim, somos todos seres espirituais de uma mesma natureza. Mas como seres encarnados no mundo, temos peculiaridades, todos. E compreender essas peculiaridades nos ajuda a usá-las como instrumentos para o nosso aperfeiçoamento. E isso nos faz sair da banalidade, da superficialidade e compreender melhor o que esses modelos que pairam sobre nós podem nos ajudar. Ela que está esperando, pode falar. Boa noite. Na tentativa de entender e não banalizar o conceito de arquétipo, eu poderia dizer que arquétipos são estados psicológicos da alma. Estados psicológicos que vivemos porque estamos submetidos a um determinado momento histórico, uma determinada civilização. Se eu vivesse na Grécia Antiga, eu acho que determinados arquétipos talvez não posso afirmar isso, mas eu acho que talvez não tivessem muita influência. O arquétipo, por exemplo, que eu falei da caçadora, é uma mulher muito independente, que quer fazer uma carreira, é muito ligada a uma certa independência. Isso talvez na Grécia não existisse como modelo. Não é? A mulher era muito subordinada, vivia numa sociedade muito patriarcal. Talvez esse modelo não pesasse sobre as mulheres da Grécia Antiga. Ele vem cada vez mais se consolidando como um modelo sobre as mulheres atuais. Tá? Então, querem aquela independência, querem não ser subordinadas a nada. Às vezes negam a necessidade de um parceiro porque se acham muito acima de qualquer dependência. Às vezes, os exageros do arquétipo, né? Podem chegar a querer ser autônomas demais, negar laços afetivos, a extrapolação do arquétipo. Isso hoje existe. Talvez na Grécia Antiga não existisse muito isso. Eu acho que eu sou esse aí mesmo, sabia? Só casei, mas... Tá? Então, é muito cultural, é construído ao longo de gerações. Uma sociedade muito patriarcal, talvez esse aí não tivesse. E o da mãe seria fortíssimo. Tá? Às vezes, nem o da amante é muito forte. Sociedades, por exemplo, onde o casamento é arranjado e a ligação é mais por interesses das famílias do que propriamente por amor, o arquétipo da amante não é tão forte. Essa ligação afetiva não é tão forte. A ligação é feita através de convenções sociais, como até hoje nós temos, por exemplo, na Índia, o casamento arranjado pelas famílias. Então, a mulher não pode dizer, eu quero me entregar àquele que eu amo. Não existe muito essa convenção. Mas dentro daquela abordagem que a senhora falou, da amante ser alguém que se entrega... Que dá a sua vida. Pode ser o amor da família, né?
Ela tá Pode se ser, o entregando ao amor da família. Ela pode família construir esse e se arquétipo submetendo ao casamento arranjado. por outros seres humanos. Mas esse arquétipo, quando se liga a essa parte mais romântica de amor pelo parceiro, em certas culturas isso não é possível. O casamento é uma convenção, uma tradição que não tem nada a ver com assuntos românticos. Porque quando eu pensei em estados psicológicos da alma, o arquétipo, a senhora estava explicando que ele é algo que está há muito tempo sendo formado, né? Sim. E aí uma leitura para agora, para essa contemporaneidade, seria estados psicológicos da alma, uma forma de explicar um arquétipo para uma pessoa, sabe? São vozes internas que estão o tempo todo te direcionando. São eu vozes vi o internas que te arquétipo, influenciam, mas você não sabe. Você acha que elas são você mesmo. Então, sofre uma influência muito grande daquilo, mas não sabe. Você acha que essas vozes são a tua voz. Então, não reconhece que você está sendo influenciada. O arquétipo não está no campo do consciente. Por isso, Jung falava do inconsciente coletivo. Então, assim, o arquétipo não leva a gente, só pelo que eu entendi dessas duas respostas, uma coisa que me deu aqui agora, ele não leva a gente a um objetivo ou a um desejo. A gente não vai conseguir se preencher, se procurando, como a gente faz com o mito, né? O mito nos leva a algum lugar. Se eu quero seguir o mito do rei Arthur, eu vou lá e vou brigar por aquele lugar, por aquele país, enfim, pelo que eu quiser. O mito gera um objetivo, o arquétipo não gera objetivo, gera inclinações para determinados tipos de comportamento, mas não que você vai fazer isso, aquilo outro, por causa do arquétipo. Ele gera inclinações. Isso, ele gera inclinações que você pode viver de várias maneiras. Uma mulher pode ter o arquétipo da mãe e não ter filhos físicos, né? Realizá-lo de outras formas. Gatos. Gatos. Gatos dão trabalho. Mais alguém? Pode. Quem se interessar por estudar, será que a literatura pode ser um paralelo para amalgamar o conhecimento do arquétipo? Por exemplo, o Dostoiévski, no Irmãos Karamazov, ou Os Demônios, ele tem figuras bem traçadas, bem delineadas. Será que isso ajuda a consolidar o conhecimento quando você lê sobre o arquétipo e depois faz um paralelo com a literatura? Você pode localizar arquétipos dentro de personagens literários, sempre tendo aquele cuidado que eu falei. O personagem não é um arquétipo. Ele está influenciado por um arquétipo. Você pode brincar de localizar o arquétipo predominante na psique de um personagem literário que eu tenho admiração. Pode fazer. Eu peguei ainda há pouco um personagem que é do quase que século XVIII, né, 18, 19, que é Jane Austen, e vi aí um arquétipo que é o arquétipo da caçadora, que é um arquétipo mais ou menos contemporâneo, mas com certeza ali já estava presente, numa Elizabeth Bennet, tá? Já estava presente esse arquétipo. Tá? Mas não que ela seja um arquétipo, pesa sobre ela um arquétipo. Tá? A professora também está no Instagram, quem quiser segui-la, né, mandar algumas perguntas por lá. Mas eu recomendo todos os vídeos do YouTube, de verdade. Professora, muito obrigada, viu? Foi maravilhosa a noite. E vou ser sua aluna presencialmente também. Tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada.